Então, boas-vindas a quem está hoje participando da reunião e quem assistirá no futuro. Hoje é o nosso segundo encontro virtual, a Jadarma agora se repaginando pela pandemia e apresentando no virtual também, com a apresentação do Cristiano Correia Dutra sobre tarô, meditação e mindfulness. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu sou Joaquim, atual coordenador da loja, e passo a palavra para o Cristiano. Muito obrigado. Cristiano é um parceiro antigo, um participante ativo da loja, um grande colaborador. Tenha uma boa palestra para todos nós. Eu que agradeço, sejam todos bem-vindos. E vamos, então, ao que interessa, que é a nossa conversa de hoje, certo? Eu gosto muito de pensar que, na verdade, o que nós vamos fazer é uma conversa. Nossa conversa de hoje é sobre tarô, meditação e mindfulness. Já não é de hoje que eu trago apresentações e conversas a respeito de tarô para a loja, né? De vez em quando eu vou para o meu segundo tópico de estudos, que é a Cabala. Nós vamos ter um pouquinho de Cabala aqui hoje, né? Mas o nosso foco vai ser mesmo no tarô, e no tarô como um instrumento de meditação, certo? Essa possibilidade aí de uso do baralho para algo além daquilo que se está acostumado, pelo menos no meio mais comum, que é o de previsão de futuro. Eu tenho alguns títulos de livros aqui que eu sugeriria nesse momento, certo? Essa palestra ela é inspirada no livro Mindful Tarot, da Lisa Frankel-Tishman. Ela tem um material que ela apresenta, ela junta algumas ideias. É um manual de tarô com algum foco em mindfulness, né? Alguns títulos de meditação com conteúdo interessante, como o do Moni Sadhu, Meditação, e da Kathleen MacDonald. McDonagh, Como Meditar, um guia prático. Dentro da Cabala, nós temos o Meditação e Cabalá, do Aryeh Kaplan, um material excelente, complexo, né? E talvez um dos poucos acessíveis para nós, em português, a respeito de como a meditação se dá dentro da Cabala. Carta sobre Meditação Ocultista, da Alice Ann Bailey, um material que discute os fundamentos e a necessidade da meditação. E uma sugestão de tarô que eu fiz, não com base no meu conhecimento da obra, mas com base numa sugestão, numa fala da Cândida, numa conversa que tivemos, que ela adquiriu esse livro e ela disse que o livro é bastante completo, tem muita coisa dentro. Eu ainda não tive a oportunidade de adquirir esse livro, mas dada a disponibilidade dele no Brasil e a promoção que se encontra aí, às vezes, dependendo do canal de compra que se utiliza, né, é um material que vale a pena. Também existe a Bíblia do Tarô, não coloquei aqui para não ficarem muitos títulos na lâmina, né, mas a Bíblia do Tarô também é um material bem interessante, prático e rápido para uma consulta pontual e, enfim, básica a respeito do significado das cartas. Vamos, então, né, para a proposta do trabalho de hoje, é que realmente nós consigamos olhar para o tarô e utilizar ele como ferramenta de meditação, de desenvolvimento espiritual. Quem já assistiu algumas outras palestras minhas sabe que eu defendo a ideia de que nós, enquanto personalidades mortais, podemos, no máximo, nos desenvolver espiritualmente, e esse desenvolvimento contribui para a evolução da alma. Então, nesse sentido, eu sou bastante purista
e preciosista com relação aos termos, a alma evolui. Nós não temos essa capacidade, a nossa capacidade ela é de desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento com vistas à contribuição para a evolução da alma. E nós temos diversos instrumentos, diversas possibilidades de trabalho. Uma delas, que eu tenho utilizado há bastante tempo, é o tarô. E aqueles que já assistiram palestras anteriores feitas por mim, ou que já participaram de grupos de estudos ou de cursos, vão perceber que parte do que vai ser feito aqui hoje é o que eu aplico no trabalho que eu faço fora deste momento aqui. Eu digo, fora deste momento, meu curso é mais ou menos pautado dessa forma, e algumas apresentações e coordenação de grupos de estudo na loja também foram pautados mais ou menos nesse formato, certo? Então, aqui nós vamos ter uma formatação e uma formalização mais interessante e mais direcionada, certo? Vamos começar com uma prática simples, certo? Não tem como falar em meditação ou em mindfulness sem prática. É impossível. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma prática simples. Que prática simples é essa, né? Ela é aquilo que eu chamo de pré-meditação. Eu não estou meditando propriamente dito, mas eu estou me preparando para essa meditação. Isso também é fundamental, né? As pessoas têm uma visão equivocada de que eu preciso me sentar em posição de lótus e sair meditando. E aí as pessoas fazem as coisas às pressas, de qualquer jeito, e depois elas se frustram porque elas chegam à conclusão de que elas não conseguiram meditar, né? A meditação ela é uma construção mais ou menos parecida com o treino dentro da academia. Ninguém entra na academia no primeiro dia levantando 100 quilos de halteres. Né? O treinador, né? o profissional de educação física encarregado de fazer o teu treino, ele vai fazer um treino de adaptação. Então, nós vamos, neste momento, fazer um treino de adaptação para a meditação, certo? Que treino é esse? Única e exclusivamente prestar atenção à nossa respiração por alguns poucos minutos. Para aqueles que gostam, podem inclusive cronometrar. 5 minutinhos, o telefone toca, né? Eu digo telefone porque nós estamos aí com o aparelho de celular com todos os recursos possíveis, então liga o cronômetro ou o despertador do celular por 5 minutinhos e faz essa prática simples de só prestar atenção na respiração. Como é que se faz isso? Eu me sento, escolhi um momento e um lugar, me encontro numa posição agradável e confortável, fecho os meus olhos e percebo o ar entrando pelas narinas, chegando aos meus pulmões, parando ali um pouquinho, saindo dos meus pulmões e saindo pela boca. Tá? Então, isso nós vamos fazer agora umas 4 ou 5 vezes cada um, quietinho, tranquilo, né? Perceber. Então, assumam uma posição confortável aí, fechem os olhos, esqueçam o mundo lá fora, o barulho existe, isso é normal, isso não tem que nos afetar. Vamos percebendo o ar passando pelas narinas, entrando nos pulmões. Seguramos bem pouquinho, soltamos esse ar pela boca, com bastante tranquilidade. Dica, segredo de meditação, enquanto vocês vão fazendo isso algumas vezes, 4, 5, 6, é bastante comum que a nossa mente busque tagarelar neste momento, certo? O
que nós vamos fazer? Toda vez que a nossa mente começar a pensar, a tagarelar, a falar de coisas para nós, gentilmente, sem esforço, sem briga, com toda tranquilidade, nós vamos voltar a prestar atenção no ar entrando pelo nariz, se deslocando até os pulmões, parando, saindo dos pulmões e saindo pela boca, certo? Não precisamos dessa briga interna de que eu preciso ter a minha mente silenciosa, tá? Num primeiro momento, o foco é exclusivo nesse tipo de percepção, certo? Aos poucos, nós vamos transformando essa respiração, essa percepção de respiração, entrada de ar pelas narinas, saída de ar pela boca, numa respiração de 4 tempos. Inalar, segurar, exalar, segurar de novo. Fazendo isso contando até 4. Então, inala contando até 4, segura contando até 4, exala contando até 4, segura contando até 4. Certo? Isso é um exercício extremamente simples, enriquecedor, favorece o nosso cérebro porque nós oxigenamos melhor os pulmões, automaticamente nós oxigenamos melhor o nosso cérebro, certo? É um exercício simples, 5 minutos por dia são suficientes para, inclusive, promover um certo rejuvenescimento e uma melhoria na nossa saúde, tá? Bem simples esse exercício. Se num primeiro momento contar até 4 for muito forçado, experimentem contar até 3. Tá? E aí é possível fazer combinações. Inspira contando até 3, segura contando até 4, solta contando até 3, segura contando até 4. Tá? De novo, é um exercício super simples, com excelentes benefícios para o organismo, para a mente, para os sentimentos, para as emoções, certo? Então, se vocês puderem agora, neste exato momento, fazer isso pelo menos umas 2 vezes, vamos lá, nos colocar nessa sensação, né? Uma posição confortável, fechar os olhos, inalando, 1, 2, 3, 4, segurando, 1, 2, 3, 4, exalando, 1, 2, 3, 4, segurando, 2, 3, 4, inalando devagar, segurando o ar bem devagar, soltando o ar devagar, ficando sem ar um pouquinho, sem pressa, inalando novamente, segurando, soltando, ficando sem ar. Nossa mente, nesse momento, já se encontra bem mais preparada para qualquer prática meditativa, certo? E aí nós vamos, então, para os nossos primeiros conceitos, as nossas primeiras ideias, assim, um pouquinho mais teóricas, né? O que é o tarô? Ele é um livro pictórico. Nós vamos pegar alguns autores clássicos do ocultismo que vão nos trazer diversas ideias, certo? Mas nós vamos dever a ocultistas e pseudo-ocultistas franceses a ideia de que o tarô é o livro iniciático de Hermes. Historicamente, a informação que nós temos é o surgimento das cartas e os primeiros baralhos confeccionados na Europa entre os séculos 12 e 14, certo? Se esse é o livro de Hermes
expresso através de figuras ou não, nesse momento não interessa. O que nos interessa, num primeiro momento, é que ele se tornou, a partir do século XIX, um instrumento bastante utilizado nos meios ocultistas. E é disso que nós vamos nos aproveitar. Tradicionalmente, o tarô é considerado um oráculo, né? E esse é um oráculo que tem uma organização bem específica. São 78 cartas num baralho, né? Hoje nós abrimos aí qualquer site de venda de livros ocultistas, encontramos oráculos de todos os tipos, oráculos dos anjos, oráculos dos mestres ascensionados, oráculos das flores, oráculos de não sei o quê, certo? Nesse caso, o tarô se torna, então, um oráculo tradicional. A palavra oráculo vem do latim, boca, ores, né? E se convenciona que o significado da palavra oráculo, a tradução, enfim, seja a palavra resposta. Certo? Por que resposta? Porque nos templos gregos, as pitonisas, elas incorporavam, ou elas recebiam uma inspiração direta de alguma divindade, e desses os mais famosos estavam no oráculo de Delfos, né, do deus Apolo. Então, o Deus falava pela boca das pitonisas e dava respostas às questões da alma humana. Dentre o caso mais famoso que nós temos de exemplo na mitologia grega, é o caso de Édipo, né? O pai dele recebe uma resposta, recebe um oráculo de que o filho o mataria e se casaria com a mãe. Horrorizado com isso, quando a criança nasce, ela é mandada para uma outra cidade. Na outra cidade, depois de adulto, Édipo consulta o oráculo e o oráculo diz a mesma coisa: você vai matar o seu pai e se casar com a sua mãe. Horrorizado para não matar aquele que ele considerava pai, ele foge da cidade e volta para o convívio dos pais biológicos e acaba realmente assassinando o pai e desposando a própria mãe, né? Por ignorância. Enfim, nós hoje, em pleno século XXI, temos a oportunidade de eliminarmos essas ignorâncias e trabalharmos melhor com os oráculos, né? Interpretarmos e trabalharmos melhor com as nossas respostas. Um questionamento sempre que surge quando se fala de tarô é: nossa, mas eu vou comprar um baralho, tem tantos baralhos, né? Existe um tarô ou existem vários tarôs? O tarô é um baralho de 78 cartas. Alguns autores e alguns artistas propõem algumas variações. Então, nós encontramos, às vezes, tarôs com um pouquinho menos de cartas, tarô com um pouquinho mais de cartas. Existe um tarô no mercado que foi completamente repaginado e ele ganhou, inclusive, um naipe a mais dos arcanos menores, né? Mas, via de regra, a única coisa que muda de um baralho para o outro é a arte. A ideia por trás, que nós chamamos de arquétipo, né, o modelo arcaico, o modelo anterior, ele continua sendo o mesmo, né? Então, as figuras, elas continuam retratando o mesmo tipo de ideia. Em nenhum baralho, por exemplo, nós vamos encontrar a figura do ermitão ou do eremita retratada por um jovem, porque não é essa a proposta. O ermitão, ele é obrigatoriamente um homem mais velho e isolado. Também não vamos encontrar esse ermitão numa festa, né? A carta não vai retratar o ermitão dançando e se divertindo e bebendo e interagindo. Não é a proposta do ermitão. A não ser que nós tenhamos aqui
um baralho que mostre no meio de uma festa um ermitão tímido e isolado. Aí tudo bem, né? Mas ele interagindo, ele participando ativamente dessa festa, não. Né? Então, por mais que eu troque a arte, que eu apresente uma outra ideia, que eu propunha situações diversas, eu não posso fugir do significado básico da carta. Né? O tarô, então, como eu falei antes, né, arcanos menores, como assim? Ele é constituído de 78 cartas que são divididas em dois grandes grupos. Os arcanos maiores, e esses arcanos maiores são em número de 22 e podem ser trabalhados das mais diversas formas, há várias distribuições e divisões e possibilidades de combinação entre elas, e 56 arcanos menores, geralmente distribuídos em 4 naipes, os mesmos naipes do baralho comum, com 10 cartas numeradas de 1 a 10 ou de As a 10, e a diferença principal com relação ao baralho comum é que no caso do tarô nós temos quatro cartas de corte, né? O rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem. Então existem 4 grandes cortes, uma de cada reino, né, representada pelos naipes. Enquanto os arcanos maiores do tarô se relacionam com uma ideia mais abstrata, mais filosófica, os menores tratam mais de questões do dia a dia, coisas mais práticas e situações mais corriqueiras. E como são 4 naipes, cada naipe aborda uma questão corriqueira de uma forma diferente. Então, nós temos explicitamente o naipe de copas, nos mostrando as questões emocionais, os sentimentos, os envolvimentos com outras pessoas. E o naipe de ouros também explicitamente, retratando questões de materialidade, de trabalho, de finanças. Né? Os naipes de paus e de espadas, eles acabam sendo um pouquinho mais obscuros, mas observando bem as cartas de espadas, principalmente, nós observamos, nós identificamos as questões dos conflitos, tanto conflitos internos, quanto conflitos interpessoais, né? Então, intra e interpessoais. E as cartas de paus evidenciam as questões de iniciativa, de poder, de energia, de identidade. Né? Panorama básico do tarô aqui, antes de nós passarmos adiante, né? Para as ideias de meditação. Em latim, a palavra meditatio reflete, explicita a ação de meditar. Também é usada para retratar a questão da ponderação. Então, existem algumas obras clássicas, né, como Meditações ou Meditação, não lembro agora se o título está no singular ou no plural, de Marco Aurélio. Né? O que é esse livro? É um livro que ensina a meditar? Não, é um livro que tem ponderações, que tem algumas ideias sobre as quais ele meditou, sobre as quais ele ponderou. Né? É interessante que meditação também se relaciona com a ideia de refletir, e ela também ela também insinua a questão da preparação. Então, se nós pararmos para pensar, é quase como se, etimologicamente falando, essa palavra nos mostrasse que o próprio ato de meditar é uma preparação para encarar a vida. Então tu estás afirmando que uma pessoa que não medita pode não estar encarando a vida bem? Eu acredito que a experiência de quem medita confirma isso. Mesmo que seja uma meditação
direcionada, né? Existem várias técnicas. As pessoas que meditam, elas têm uma tendência a estarem mais preparadas para enfrentarem as situações da vida e do dia a dia, né? Meditação, então, nós podemos resumir como uma prática de concentração mental. Bem utilizada, ela nos possibilita a liberação espiritual. Esse, principalmente, é o foco dentro do budismo, né? Nós também podemos pensar num resumo muito interessante, que meditação é o hábito de pensar. Certo? Ah, mas todo mundo pensa todo dia. Não, todo mundo é arrastado pelos pensamentos todos os dias. Deixar-se levar pelos pensamentos, deixar-se inundar por um fluxo de ideias constante que muitas vezes se torna avassalador, não é pensar. Tanto que observem o dia a dia de cada um, né? É bastante comum quando uma decisão precisa ser tomada, uma decisão séria, nós dizemos para a pessoa à nossa volta, exigindo uma resposta, só um pouquinho que eu preciso pensar. Eu preciso pensar nisso. Se pensar fosse um hábito, fosse uma constante na nossa vida, nós não precisaríamos dizer para as pessoas, só um pouquinho que eu preciso pensar. Então, de alguma forma, nós criamos alguma barreira, nós buscamos estancar esse fluxo contínuo de ideias para podermos fazer uma seleção daquelas ideias que contribuem para a melhor tomada de decisão. Tá? A meditação é um grande contribuidor nesse sentido. Em Pali, a palavra para meditação é bhavana, certo? Que significa cultivar. Da mesma forma que eu preciso preparar a terra, arear ela, colocar adubo, colocar a semente, irrigar, para poder ter uma planta que se desenvolva e que me dê os seus frutos, tá? A meditação é, para o plano mental, aquilo que o cultivo da terra é para a manutenção orgânica. Certo? Então, aqui não tem nem discussão. Qualquer pessoa interessada num mínimo de desenvolvimento espiritual precisa desse tipo de cultivo, precisa da meditação, precisa do bhavana, certo? Outras traduções possíveis para bhavana vão ser esforço, atividade, disposição, levigação. Tá? O que é uma levigação? É quando se faz o incenso, especialmente o incenso de masala, se mistura o pó das ervas a uma massa, né, que é a massa básica do incenso. Esse processo de mistura, de criação da base para o incenso é a levigação. Tá? Purificação e contemplação criativa. Então, aqui nós já percebemos a riqueza de significados da palavra bhavana, certo? E o quanto a implementação da meditação no nosso dia a dia pode nos beneficiar. Ela permite, ela requer esforço, ela requer da nossa parte uma atividade consciente. Eu faço aquilo ali porque eu quero, eu me dedico àquilo ali. Ela requer de nós essa disposição e, ao mesmo tempo, ela promove essa purificação, essa levigação, né, de elementos distintos que eu vou juntar e criar algo diferente, e ela nos possibilita essa
contemplação criativa. Eu observo as coisas à minha volta e ideias, pensando principalmente nas situações que nós vivemos, né? Nós buscamos soluções de problemas. Então, essas ideias para soluções de problemas, e quando eu falo problemas aqui, não obrigatoriamente dificuldades, né? Questões que se nos apresentam e precisam de alguma intervenção. A meditação permite a contemplação criativa, a proposição de uma resposta para situações de vida que, inclusive, pode nos surpreender. Vamos lembrar que a meditação ela é uma prática comum no yoga. Tá? E o que é yoga? Uma tradução direta para o termo sânscrito é união. Só que nós não podemos nos esquecer que esse termo, ele deriva em sânscrito da palavra jugo. Tá? O que é o jugo? Um sinônimo para jugo aqui é canga, certo? A canga que eu coloco no boi para poder direcionar o animal que está conduzindo a carroça, certo? Então, se nós pararmos para pensar em toda a proposta do yoga e tudo que está por trás da ideia da meditação, nós vamos ver que a proposta é realmente controlar e direcionar a mente. A nossa mente é um boi extremamente forte que conduz a nossa carroça para onde ele quiser. Né? Como eu comentei antes, se pensar fosse um hábito, nós não seríamos arrastados pelo fluxo de ideias. Então, existe um fluxo de ideias que nos arrasta. Através da prática da meditação, nós atingimos esse yoga, nós atingimos essa união e nós nos tornamos capazes, então, de direcionarmos a nossa mente. Esse é o grande foco. Tá? O que é, ou como se dá o direcionamento da nossa mente? Aí nós entramos numa ideia dentro do budismo, que é a ideia, o conceito de Purusha. A Purusha é a consciência pura. Ela é intocada pelas atividades do dia a dia. Certo? Na mitologia indiana, apresenta-se a ideia de Purusha como um ser cósmico que foi sacrificado pelos deuses. O que nós vamos fazer através da meditação é restituir esse ser cósmico, essa nossa consciência pura, que se encontra inundada pelos pensamentos, pelos sentimentos, que se encontra, como é que eu vou dizer isso? Perdida e sobrecarregada com tantas situações que a envolvem, né? Ela precisa ser resgatada. O resgate se dá através da meditação. Quando nós começamos a direcionar os pensamentos, quando nós começamos a controlar a mente, especialmente a mente superior, e a nossa consciência, que em nós habita diversos níveis, né? Nós temos uma consciência de nível físico, nós temos uma consciência de nível emocional, mental inferior e mental superior. Nós estamos trabalhando, desenvolvendo o mental superior. Então, nós temos condições, através da meditação, de fortalecer essa consciência, esse purusha, de mental superior. Certo? Novamente, enxergamos aí todos os benefícios em termos de evolução para a alma a longo prazo, né? A curto prazo, a batalha é grande. A longo prazo, que, vamos dizer assim, para essa nossa consciência limitada não nos interessa, a curto prazo nós fazemos a nossa parte. A longo prazo não parece, mas nós contribuímos muito. Na Cabala,
A meditação ela é chamada de Hitbodedut. O Hitbodedut é uma espécie de auto-isolamento. E aí, no século XVI, final do século XVI, início do século XVII, o Chaim Vital, um cabalista extremamente importante, com alguns tratados bem interessantes a respeito de meditação. Ele era discípulo do Abraão Abulafia, um dos maiores cabalistas no quesito meditação que se teve na história. Ele menciona, né? Nós devemos nos isolar nos nossos próprios pensamentos no mais alto grau. Então, a Cabala também apresenta essa ideia da consciência mais pura, né, que o Chaim Vital vai chamar de auto-isolamento, um auto-isolamento máximo. Eu me isolo nos meus próprios pensamentos, eu vou eliminando tudo aquilo que não interessa, eu vou eliminando tudo aquilo que não tem utilidade, e eu vou buscando cada vez mais um grau elevado de consciência. Isso só é feito no isolamento. Inclusive, a Cabala vai nos ensinar de que o isolamento físico, ele é um favorecedor. Eu me isolo fisicamente e isso contribui, aos poucos, para esse isolamento no plano mental. Né? Que isolamento é esse? É o isolamento de pensamentos e sentimentos que não são inúteis, certo? A nossa busca tem que ser por manter a mente de tal forma controlada que pensamentos, sentimentos inadequados não sejam intervenientes. Terceiro conceito interessante para nós hoje, né? O nosso terceiro conceito interessante é o de mindfulness. Mind, em inglês, significa mente. Né? É a cabeça, é a mente, é o lado abstrato, vamos dizer assim, do cérebro. Full significa cheio. E o ness é a qualidade. Numa tradução bem direta, mindfulness é a característica de estar pleno da própria consciência. É a qualidade de estar cheio da minha mente. O que alguns traduziriam também por atenção plena. Certo? Esse termo deriva do Pali, né? Pali é a língua sagrada dentro do budismo tibetano, sati, consciência, e essa palavra guarda relações muito íntimas com as ideias de atenção, memória e lembrança, principalmente no aspecto reconhecimento da verdade. Então, uma coisa muito interessante dentro do mindfulness, do conceito de mindfulness, é o reconhecimento da verdade. Mais adiante, com alguns outros comentários, isso vai ficar mais claro, mas a questão é eu olhar para o aqui e agora sem preconceitos, sem ideias relativas ao meu agrado ou desagrado da situação. Eu enxergar as coisas como elas são e não como eu fantasio que elas sejam. Tá? Nesse sentido, o termo sati se refere a uma presença constante da mente. E nós poderíamos equiparar isso com a ideia de estar alerta. Quantas vezes nós não olhamos, por exemplo, um filme policial ou de guerra e nós percebemos que o mocinho sempre se dá bem na história, né? Por que o mocinho policial se dá bem na história? Porque ele está alerta, ele está
constantemente presente e observando as coisas e se dando conta de como elas estão à sua volta para poder fazer as intervenções corretas. Em hebraico, o termo é zahar. Zahar também significa lembrar, né? E tem uma noção insinuada relativa ao nome das coisas, ou a fazer menção a alguma coisa. Zahar vai acabar significando pensar em ou ter consciência de, certo? Essa é a parte mais importante. Aparece em várias passagens bíblicas, né? Então, quando nós utilizamos o mindfulness, quando nós botamos esse lembrar em prática, nós estamos pensando em algo, nós estamos tendo consciência desse algo. Tá? Seria um equivalente ao estar ciente de alguma coisa ou estar atento a alguma coisa. Podemos resumir, então, o mindfulness como presença da mente, estar ciente ou atento. Precisamos, nesse sentido, prestar atenção. Esse prestar atenção, ele tem que ser um prestar atenção de propósito. Tá? Ele tem que ser um prestar atenção no agora. E sem julgamento. Parece simples e parece que nós fazemos isso no nosso dia a dia. Só que não. Tá? Nós precisamos prestar atenção porque, de um modo geral, nós só damos atenção para situações que nos agarram pelo pescoço. Tá? Quando a vida nos apresenta algo, nós nos damos conta de que esse algo existe. Antes disso, a nossa consciência estava voltada para outra coisa. E aquilo que a vida nos apresenta é sempre tratada em termos de gosto ou não gosto, me satisfaz ou não, me agrada ou me desagrada. E aí nós vamos tratando a vida como um ímã. Né? Nós somos um ímã que buscamos atrair ou repelir coisas. Tudo aquilo que me agrada eu atraio, tudo aquilo que me desagrada eu repelo. E eu não estou prestando atenção na existência, eu não estou prestando atenção nos acontecimentos de um modo geral. De um modo geral, nós vivemos a vida com aquilo que eu chamo de complexo de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Né? A pessoa comprometida com a sua própria espiritualidade, ela não deixa a vida levar. Existe uma diferença entre botar em prática o mindfulness e viver de acordo com as situações como elas vão se apresentando e tal, e simplesmente deixar que a vida tome conta. Nós não estamos aqui para deixar que a vida tome conta. É como um barco à deriva em alto mar. Se o barco estiver à deriva em alto mar, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo jogado pelos ventos ou pela correnteza para um banco de rochas. E vai se destruir. Então, quando as pessoas, muitas vezes, né, numa consulta de tarô, chegam com a vida virada do avesso, pode ter certeza, né, uma das primeiras coisas, assim, essa pessoa não está conduzindo a sua própria vida. Né? Existe uma diferença entre aceitar determinados reveses, como diz aquela oração atribuída a São Francisco, né? Dá-me coragem para mudar as coisas que eu posso, paciência para não mudar as que eu não posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, existe uma diferença entre essa postura de vida e a postura de simplesmente aceitar tudo e deixar as coisas acontecerem e depois colocar a culpa em qualquer um. Tá? De propósito, eu preciso prestar atenção de propósito. A Cabala vai nos trazer uma palavra muito interessante que é kavaná.
intenção. Os gregos e alguns movimentos espiritualistas mais contemporâneos hoje advogam o termo telema, vontade, né? Eu preciso exercer a minha vontade na minha vida. Novamente, existe uma diferença entre eu ter a sabedoria de distinguir o que pode e o que não pode ser mexido e eu simplesmente me acomodar, me resignar e aceitar tudo o que o universo me apresenta. Nós estamos aqui para o exercício também da nossa vontade. Nós estamos aqui também para buscarmos promover coisas na nossa vida. E não simplesmente aceitarmos o que vai nos sendo colocado ou imposto pela trama da existência, certo? Então, quando eu me disponho a ter a minha atenção, a viver as coisas, eu preciso fazer isso intencionalmente. Eu preciso me dar conta do impacto das minhas ações sobre os outros e o impacto das ações dos outros sobre mim, inclusive escolhendo se eu vou aceitar esses impactos ou não. No agora, porque a nossa sociedade hoje, ou ela está vivendo de passado e se encontrando extremamente depressiva, ou ela está vivendo de futuro e vive ansiosa, ou ela vive com um excesso de presente e entra em pânico, não sabe o que fazer. Ah, mas o agora é o presente, Cris. Sim, o agora é o presente, mas não é o excesso de presente. O agora, vamos dizer assim, ou o presente puro e simples, ele é saudável. Quando eu vivo num excesso de presente, eu entro em pânico, porque todas as situações à minha volta, elas me sobrecarregam. Né? O que diferencia uma pessoa com depressão de uma sem depressão é o quanto de passado tu deixa de sobrecarregar. O mesmo vale para a ansiedade e para o pânico, certo? Então, existe um viver no presente com qualidade. É isso que nós vamos buscar com o mindfulness. E sem julgamento. Tá? Existe aqui uma certa despreocupação, um quê de tranquilidade. Eu vou vivendo a minha existência e eu não me preocupo tanto se deveria ou não deveria, se é agradável ou não é agradável, se eu gosto ou não gosto. Muitas vezes eu não gosto de alguma coisa, mas eu preciso daquilo ali para a boa condução da minha vida. Né? Existem, por exemplo, determinados alimentos que eu não gosto de comer, mas são os únicos que têm os nutrientes de que meu corpo precisa. Então, eu não posso bancar a criança mimada e dizer que eu não vou comer certas coisas, se o meu organismo, nesse momento, seja porque um exame médico apontou, ou porque eu tenho consciência, e antes de qualquer coisa, eu me preocupo com a minha saúde, aquele alimento é o que vai me favorecer, certo? Então, independentemente de qualquer punição ou recompensa que o universo possa me apresentar no futuro, eu vivo o meu presente. Eu faço o que tem que ser feito. Isso é uma outra ideia interessante, né? As pessoas muitas vezes pautam as suas ações pelos benefícios que elas vão ter no futuro ou com medo de algum prejuízo vindouro. Nós temos que pautar as nossas ações sem julgamento, sem essa escolha, porque, dadas as circunstâncias, realmente é aquilo ali que é importante, que deveria ser feito. Nem sempre o que me agrada é o mais correto ou o melhor a se fazer, né? O que é, então, o Mindful Tarot, ou o Tarot Mindful, o Tarot do Mindfulness, o Tarot da atenção plena? É utilizar o tarot como uma prática completa para poder viver de modo mais abundante e consciente. Tá? É uma conexão que nós fazemos com as cartas do tarot,
buscando utilizar da melhor forma possível a energia desses arquétipos no aqui e agora. Certo? É uma prática extremamente simples, que nos auxilia a descobrir e a viver melhor as nossas questões. Sejam situações que eu preciso resolver na minha vida externa, como finanças, trabalho, amor, ou questões mais internas, meu desenvolvimento espiritual, o aprimoramento da minha personalidade, a eliminação de alguns traços de caráter que eu sei que não são positivos e que me desagradam, e muitas vezes eu nem sei como lidar com a situação diante dos outros, né? E isso é o que nos coloca numa coisa que tem sido divulgada há muito tempo, e muito mal entendida, que é a jornada do louco. Né? O louco é o arcano 0 do tarô, que passa por todas as outras cartas. Mas o que é isso? O que é essa jornada do louco? Primeiramente, é ter essa mente de iniciante, estar aberto e viver cada etapa de modo pleno. Se nós pegamos, por exemplo, histórias, e aí eu vou escolher como exemplo a história de Parzival, né? Se eu pego a história de um herói como Parzival, ou até mesmo Don Quixote, né? São heróis extremamente alienados, mas eles vivem cada momento na sua totalidade. Isso é a jornada do louco. Né? Eu preciso estar alienado. Não, tu não precisas estar alienado, mas tu tens que estar com a mente aberta. Naquele momento, tu vais tirar o máximo de proveito possível daquela situação que está se apresentando para ti. Né? Existe aí uma abertura, uma disposição, uma leveza, uma descontração, uma tranquilidade que só pode ser vivida com a prática da meditação. Quem faz meditação sabe que o que eu estou dizendo é isso aqui. Quem não faz meditação duvida. Gente, infelizmente eu não tenho como provar uma coisa que é de dentro para fora. Né? Eu não tenho como provar algo que é empírico. É baseado na experiência individual. Né? A não ser que eu conseguisse fazer transmissão de pensamento. Aí eu poderia transmitir os meus pensamentos para a consciência de uma outra pessoa e essa pessoa entenderia o que eu estou falando. Antes disso, não tem como. Como é que eu trato a simbologia do tarô nessa hora? Bom, primeira coisa, assim, os livros ajudam, mas não determinam. É mais ou menos que nem os astros na astrologia, eles compelem, mas eles não determinam, a escolha é nossa. Eu posso fazer uso simplesmente da carta, tá? O nome, o número, os itens, a postura das figuras, o que elas estão fazendo, ou o que eu imagino que elas estejam fazendo pelo desenho da carta, são suficientes para a minha interpretação. Tá? Basta eu meditar, basta eu ponderar, basta eu considerar o que eu estou vendo ali. Certo? Então, nós vamos para aquilo que seria a nossa segunda prática de tarô e mindfulness, que é dividido em 4 passos. O primeiro passo é o passo do parar. Eu preciso me organizar, eu preciso ter um momento e um lugar que eu sei que eu posso dedicar para essa prática e que eu não vou ser interrompido. Mas eu tenho uma vizinhança bastante barulhenta. Independentemente do barulho da vizinhança. A questão aqui da interrupção é tu não seres retirado daquela prática. Tu poderes realizar essa prática do início ao fim. Foram 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos que tu resolveste dedicar a essa prática, tu tens esse tempo e esse lugar sem interrupção.
Os barulhos do mundo lá fora vão continuar. Eles não podem te afetar. No começo, eles afetam. Com o tempo, existe um filtro interno que isola. Tá? Simplesmente parar. Parar com as coisas do mundo lá fora. O segundo passo é ignorar. O ignorante é aquele que não conhece alguma coisa. A melhor forma que eu tenho de, num primeiro instante, abordar a carta do tarô é esquecer completamente qualquer ideia que eu tenho a respeito. É eu olhar para essa carta sem nenhuma expectativa, sem nenhum medo, sem nenhum desespero, sem nenhum julgamento. Né? É essa carta, ponto. Não me interessa se ela é boa, se ela é ruim, é essa carta que eu puxei e é ela quem vai me trabalhar, vai me auxiliar nesse momento. Tá? Depois que eu faço isso com toda a abertura, na minha santa ignorância, eu olho mais. E olhar mais para a carta me leva para o terceiro passo, que é o passo perceber. Eu percebo com atenção e curiosidade. Eu brinco de explorar a carta. Eu estou presente naquele momento e percebo quais são as minhas sensações, as minhas reações para cada detalhe da carta que eu vou descobrindo. Né? O que me leva, então, ao quarto passo. Eu me entrego e integro. Eu vou além. É quase como uma espécie de digestão da informação. Eu posso saborear a carta do tarô. Eu me conscientizo da resposta, porque se eu estou pegando o baralho na mão, eu quero uma resposta. O baralho é isso, ele é um oráculo. Então, eu estou buscando uma resposta. Eu me conscientizo da resposta que está vindo com essa carta quando eu permito. Eu me entrego para ela, para a simbologia dela, e eu integro isso no meu questionamento. Eu quero que vocês agora pensem em alguma situação de vida de vocês que precisa de solução. Se eu pudesse estar agora diante de uma pitonisa no oráculo de Delfos, qual seria a resposta que Apolo inspiraria essa pitonisa a me dar? É interessante fazer uma pausa, respirar fundo, né? Tentar não cruzar as informações, manter apenas uma única situação, respirar fundo. Né? Eu já fiz essa meditação antes e puxei uma carta que serviria de um modo geral para todo mundo. Tá? Não estou dizendo que vai servir de modo perfeito e encaixar bonitinho. Mas, de um modo geral, a carta que saiu para todo mundo foi o enforcado. Então, agora eu paro, respiro, percebo a carta do enforcado, admiro ela, olho com curiosidade algumas situações e tal, e percebo o que dessa carta. Tá? O arcano do enforcado, né? A primeira coisa é olhar para ele com curiosidade e perceber que o nome dele é enforcado, mas ele não está enforcado. Ele está pendurado pelo pé. Né? Ele está pendurado pelo pé direito. Né? Nós vamos percebendo essas coisas, né? Mesmo que nós não queiramos, nós nos damos conta dessas situações. Ele está enforcado pelo pé direito. E nós temos aí, podemos pensar, essa é a ideia, ponderar sobre a carta, né? Começar com o pé direito. Começar com o pé direito. Né? As pernas dele se cruzam, formam um 4. Né? A gente sabe que tem ali os 4 elementos. Os braços formam um triângulo, né? Uma trindade. A cabeça dele parece estar iluminada, ele está de cabeça para baixo
e a cabeça dele está iluminada. Então, esse estar de cabeça para baixo já mostra que o mundo virou, que deu uma guinada, né? Essa guinada pode ser de ponto de vista, certo? E a cabeça dele está iluminada. Então, essa iluminação já me mostra que daqui a pouco o esclarecimento vem de um outro ponto de vista que eu não explorei ainda. Vem talvez de um passo que eu tenha que dar com o meu pé direito, né? Qualquer coisa que nós tenhamos que fazer, eu imagino, pelo menos a grande maioria dos destros, né? Quando precisa ver alguma coisa, acaba utilizando o pé direito, né? Ah, vamos ver se a água está muito fria. Tu vai lá e coloca o pé direito, né, a pontinha do pé direito dentro da piscina. Será que dá para pisar aqui, não vai afundar? Como é que a gente faz o teste se o solo não vai afundar? Com o pé direito. Eu não preciso de muito, eu não preciso de um grande tratado de simbologia do tarô para entender essas ideias simples, né? De que o pé direito é a base para fazer vários testes, para eu buscar várias situações, para eu buscar firmeza, né? Que esse enforcado, ele não está enforcado, ele está pendurado de cabeça para baixo, então ele está vendo as coisas de um modo diferente. Se ele está vendo as coisas de um modo diferente, é por isso que a cabeça dele está iluminada. Ele está amarrado, pendurado, numa cruz em formato de T. Né? O que é a encruzilhada? Quando a gente fala assim, estou numa encruzilhada, eu não sei que caminho eu tomo, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Então, nesse momento, ele se encontra numa encruzilhada, precisando dar um passo com o pé direito, né? Ter essa firmeza do pé direito, o lado direito do corpo também é o lado mais racional, é o lado mais dinâmico, não tão emocional. Aí nós observamos, inclusive, que a perna esquerda está dobrada para trás, é para deixar um pouquinho as emoções de lado, né? Iluminar a cabeça, buscar uma outra visão, uma outra perspectiva nesse caminho tomado. Né? Sim, em termos de simbologia de tarô, Joaquim, o enforcado é o sacrifício para uma nova realidade. Tá? Ele é o sacrificado. E aqui é um sacrifício como redenção. Né? Então, se eu observar, numa leitura de tarô, o enforcado vai ser uma carta relativamente negativa, mostrando que as coisas estão meio emperradas, ou se desenvolvendo com uma certa dificuldade na vida da pessoa. Por quê? Justamente porque, numa perspectiva mais espiritualista e de desenvolvimento consciencial, nós temos essa necessidade de abordar de uma outra forma. Certo? Então, é extremamente importante tentar implementar uma nova perspectiva, um recurso ainda não trabalhado, né? Esse ter como a encruzilhada da vida, para que lado eu vou, né? Ele está vindo da base, e aí ele tem um caminho à direita e um caminho à esquerda. Ambos os caminhos oferecem oportunidades de crescimento e desenvolvimento, porque eu vejo folhas verdes de ambos os lados, né? E o verde é o quê? É uma cor de natureza, de criatividade, de juventude, mas também é uma cor que indica que as coisas precisam ainda amadurecer. Ninguém come fruta verde, né? A única coisa que a gente come verde que não amadureceu ainda é o milho. Né? Então, eu tenho essa possibilidade de ainda amadurecer um pouco mais, me encher de vida, né? me rejuvenescer e amadurecer as ideias. Tá? Não se precisa de muito tentando usar um pouquinho o senso comum. Como eu disse antes, se eu tiver um livro de tarô, um bom livro de tarô, eu posso, por que não, fazer a leitura da carta entre
o terceiro e o quarto passo desse processo, né? O primeiro eu paro, o segundo eu olho para a carta e me admiro com ela, no terceiro eu busco os detalhes e pondero sobre esses detalhes, e no quarto passo eu me entrego para a carta e integro os significados dessa carta na questão que eu estou buscando resolver na minha vida. Então, é entregar-se e integrar. Então, entre o terceiro e o quarto passo, eu posso fazer essa leitura, dar essa estudada no arcano, mas sempre tentar voltar para essa questão da admiração, viver isso de um modo mais pleno. E, a partir daquele momento, por um dia, 2, se for uma prática diária, pelas próximas 24 horas, se for uma prática semanal, pelos próximos 7 dias, eu vou buscar viver essa consciência que o tarô me sinalizou, um novo ponto de vista, arriscar-se mais, botar um pé mais firme no chão, certo? Eu espero que a apresentação de hoje tenha sido, assim, no mínimo, relativamente útil para vocês. Recomendo para quem ainda não tem um baralho de tarô comprar, né? O tarô do Waite pode ser adquirido no Mercado Livre, tá? Tem um preço bem bom. O tarô mitológico é um outro tarô bastante interessante para trabalhar. Fora esses dois, eu recomendaria qualquer baralho de tarô que pudesse, vamos dizer assim, despertar em vocês o interesse, o gosto, que fosse artisticamente apelativo para vocês. Dá uma olhada na internet, amostras de várias cartas, e utiliza aquele que te interessa. São para mais de 1000 baralhos de tarôs publicados até hoje. E a única coisa que me salva é que eu sou muito chato, então se eu olhar para a arte de um baralho e não me agradar daquela arte, aquele baralho não vai entrar na minha coleção nunca. Mas eles são belíssimos, assim, pega o tarô dos índios norte-americanos, pega o tarô dos lugares sagrados, né? Existem vários tarôs das fadas, tarôs de contos de fadas, né? Para quem gosta disso, tem 2 tarôs de contos de fadas que são maravilhosos, né? Basicamente, qualquer ideia pode ser transformada em tarô, porque tu vai pegar os arquétipos básicos e transpor para outra situação, né? Para quem gosta, por exemplo, de Game of Thrones, tem o tarô de Game of Thrones. Né? Deixa eu ver, cadê o meu aqui, ó. Né? Para quem gosta de tarô de Game of Thrones, tem Game of Thrones. Para quem gosta de Supernatural, tem o tarô de Supernatural. Opa, a câmera está mais para cá. Vocês entendem? Então, assim, qualquer história, né? Para quem gosta de literatura clássica, por exemplo, para quem gosta de literatura britânica, né? Opa, mais para cá. Tem, inclusive, o tarô de Jane Austen. Tá? E para quem quer chegar ao máximo do clássico, e agora aqui eu não vou achar, tem o tarô do... Achei. Tem o tarô do Shakespeare. Então, aquilo que eu imaginar hoje, praticamente já fizeram baralho de tarô. Tá? Então, é só eu pensar assim, eu gosto de tal coisa. Corre para a internet, tu vai descobrir que tem um baralho de tarô feito em torno daquilo ali. E aí tu pode desenvolver o teu trabalho, a tua meditação, os teus estudos naquela prática. Vai se tornar bem mais interessante até, muito mais apelativo, muito mais gostoso de fazer do que de outra forma. Muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer coisa, quando a palestra for publicada, vocês têm ali o meu WhatsApp, né? Recomendo
o envio de mensagem por escrito, porque é mais fácil, nem sempre eu consigo atender ligação.